Olá, eu sou Cida Stier e este é um episódio da série Mais que Oratória. Hoje nós vamos conversar sobre quais são as características de uma pessoa que fala muito bem, que tem a comunicação como um grande diferencial na sua vida. Mas antes eu quero começar te perguntando, o que será que impede uma pessoa de falar muito bem? Você pode me dizer que é o medo. Não, o medo é um fator que faz a pessoa acreditar que não fala bem. Resolvido esse problema, ela vê que ela pode arrasar numa apresentação ou na comunicação do dia a dia. O que impede uma pessoa de falar bem é a incapacidade de perceber que tem coisas a melhorar, que precisa falar melhor. Esse é o ponto. Quanta gente passa uma vida inteira com problemas seríssimos de comunicação e não percebe e não faz nada a respeito. E é muito complicado isso porque a comunicação impacta em todos os nossos momentos do dia, com todas as pessoas, seja no nosso contexto pessoal, no nosso contexto profissional. Uma pessoa que não presta atenção na forma de se comunicar acaba colocando em risco muitas coisas em sua vida sem perceber. E é a partir da percepção que as coisas vão acontecer. Imagina que uma pessoa que começa a ter problemas no ambiente de trabalho, pelo jeito de se comunicar, pela dificuldade de relacionamento, é como se fosse uma pessoa arrastando uma corrente pela vida fora sem fazer nada para resolver uma situação que poderia ser facilmente resolvida se colocasse um olhar sobre aquilo. E se nós formos pensar, comunicação é uma palavra muito interessante porque ela tem a ação dentro dela. E esse agir significa mudar o que é preciso mudar, fazer algo a respeito daquilo que nos incomoda. Nós podemos caracterizar a comunicação com dois grandes centros, o que falar e o como falar. O tempo todo essa equação. Como que nós podemos associar a mensagem ao nosso jeito de falar? O cuidado que nós temos que ter com as palavras, com a organização do pensamento e com a forma de expor para o outro aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Nós podemos considerar aqui a nossa linguagem verbal, aquilo que nós chamamos do o quê. Isso envolve uma série de elementos. Por outro lado, nós temos a linguagem paraverbal, que é o jeito, como nós vamos expressar uma ideia, está muito relacionado à nossa expressão facial, à nossa postura corporal, à nossa respiração. Se eu estou com uma respiração muito ansiosa, isso impacta rapidamente na fala e na compreensão, na relação que se estabelece em cima de um detalhe que esteja presente e informando algo a mais. E entra a relação com a voz, que eu gosto tanto de falar sobre a importância da voz na comunicação. A dicção, se eu tenho uma dicção que é travada, que não fala aquilo que precisa ser falado do jeito certo, também eu tiro totalmente a expressividade de uma palavra. Se você vai falar próprio, veja, tem um movimento e a dicção é exatamente isso, é a forma clara como você vai pronunciar todos os sons das palavras, das frases, para dar peso àquilo que você está dizendo. Então a pronúncia tem um valor incrível na comunicação e precisa ser exercitada, assim como as outras características que estão o tempo todo junto com a fala. O ritmo, a pausa, as ênfases, as entonações que você dá para uma frase ganhar ou não uma melodia. E esses elementos todos vão transitando juntos ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, como é difícil. Porque algumas pessoas têm problema no o que falar, enquanto que outras têm problemas no jeito de falar. Para resolver isso, não tem jeito, não tem uma pílulazinha milagrosa. É importante olhar
para dentro de si e começar a perceber nos relacionamentos, no dia a dia, no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos, como que você se relaciona. E eu te pergunto, você acha que você pode falar melhor? Tem algo que você possa trazer para o seu dia a dia e impacte no resultado geral da comunicação? É importante fazer um levantamento. Comece a observar. Você pode fazer isso não só no teu contexto profissional, mas eu te sugiro que você comece com os amigos, almoço de família, enfim, em situações sociais, como que você costuma se comunicar. Você fala demais, você fala de menos, você lidera a fala e não deixa mais ninguém falar. Sei que você não faz uma coisa dessa porque não é bonito, mas é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Puxa, eu falei demais em tal situação. Pode acontecer? Pode, mas nós temos que ter consciência que nós não podemos dominar o ambiente falando o tempo todo. Às vezes demora para a pessoa cair a ficha assim, e perceber que faz isso. Mas é importante, porque senão acaba deixando um ambiente sem motivação e uma conversa não flui. Você tem o hábito de prestar atenção no que estão conversando? Você interage, você se interessa, você é um bom conversador? E é muito gostoso nós conversarmos com quem sabe conversar. É claro, pela afinidade é mais fácil conversar com algumas pessoas e mais difícil com outras. Mas o importante é nós estarmos abertos a conversar com todos os tipos de pessoas sobre todos os assuntos. Nós vivemos um momento em que o mundo está em rápida transformação e nós precisamos saber de que forma que nós vamos nos posicionar com tantas mudanças. Tem tanta gente que está apegado ao passado, que não consegue mudar o discurso, que ainda traz para a fala coisas que não fazem mais parte nem do seu próprio jeito de viver, mas que estão ali condicionados, termos que estão impregnados e que acabam demonstrando preconceito sobre as coisas ou uma visão limitada sobre muitos aspectos. E isso deixa uma conversa poluída. É muito bom nós convivermos com diferentes realidades e estabelecermos empatia, ou seja, que momento que o mundo vive, aquilo que me faz bem pode não ser o que faça bem para outra pessoa, mas como é gostoso entender um outro ponto de vista, o que uma outra pessoa enxerga que eu não consigo enxergar, e essa é uma forma de oxigenar as conversas. Eu considero um excelente exercício trabalhar a conversa, deixar com que novos elementos passem a fazer parte do seu dia a dia na comunicação, uma nova forma de ver o mundo e se representar, ou seja, se representar como sujeito. Aquilo que eu penso, eu posso colocar, sem ser taxativa, sem ter que fazer de uma forma agressiva, mas trabalhar um novo conceito, trabalhar uma nova ideia e abrir a cabeça em relação àquilo que muitas vezes nós pensamos que já nem cabe mais nesse mundo e nem vale a pena trazer para a conversa. É uma coisa muito sensível, mas ao mesmo tempo necessária, porque existe hoje uma divisão de todas as formas. Uma pessoa fala uma coisa, a outra já aceita de uma maneira agressiva e já responde de uma forma agressiva. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação na nossa vida em todos os sentidos. E eu não vejo caminho melhor senão pela empatia. Entender como as coisas vieram se transformando, entender o novo momento que nós vivemos, entender a forma como as pessoas decidem viver e tem tanta transformação. Eu lembro, por exemplo, uma delas que é recente, um pouco recente, mas que
mudou totalmente a forma como nós vivemos. Um Uber. Quando o Uber chegou em Curitiba, por exemplo, nós aqui, cheio dos táxis alaranjadinhos, percorrendo a cidade, com um problema enorme, porque tinham poucos, e as pessoas diziam, não, jamais o Uber vai pegar, imagina, isso não vai acontecer e tal. Rapidamente, isso aconteceu e mudou uma realidade social. Agora, muitas vezes, conversando com taxistas em cidades até menores, ainda existe aquela ideia de que isso não vai acontecer, que isso não vai dar certo. É preciso aceitar o novo, trazer o novo para uma reflexão, entender como nós nos posicionamos em relação a isso e ter um discurso que nos ajude a ir para frente, a não ficar brigando com o passado, com o presente, com o futuro, mas ter isso de uma forma muito bem trabalhada. E para isso, nada melhor do que ser uma pessoa bem informada. Quanto mais você interage, lê, assiste vídeos, se informa sobre as coisas, estuda, mais você tem condições de acessar o mundo de uma maneira mais segura e mais clara também. Quanto mais clareza você tiver sobre aquilo que você está vivendo, mais facilmente você vai conseguir conversar, vai conseguir se relacionar com aquilo que está ao seu redor. Por isso, pratique a sua comunicação, esse o quê, primeiro se posicionando em relação àquilo que você vivencia no seu dia a dia. Não adianta a gente querer só falar sobre outras coisas profissionais se nós não conseguimos conversar com diferentes pessoas. Eu me sinto muito privilegiada aqui no meu consultório por preparar profissionais para apresentações incríveis, mas sempre com temas os mais variados possíveis. E eu aprendo muito. Como é gostoso aprender sobre tecnologia, aprender sobre política, aprender sobre jornalismo, aprender sobre nutrição, sobre arquitetura, enfim, é não se fechar para aquilo que está acontecendo no mundo. Essa é a minha consideração aqui em relação ao fator número 1 para que você possa avançar na comunicação. É estar atualizado em relação ao que acontece no mundo e se relacionar com isso de uma forma muito prazerosa. Saber conversar sobre as coisas, a gente não precisa saber tudo, aliás, é impossível isso, mas ser curioso em relação ao que está acontecendo no mundo, isso é muito bom. Da mesma forma, é importante observar se o jeito de falar também está causando problemas na vida. E aí, eu te pergunto, você já observou o seu jeito de falar? Considerando que a voz, a respiração, a postura, a expressão facial, as nossas curvas melódicas na fala, tudo isso nos representa. E isso sim está impregnado de hábito. Nós herdamos o nosso jeito das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente familiares, e trazemos na nossa genética características que nos compõem. Mas nós precisamos saber nesse jeito, o que pode ser melhorado? Se você fala alto demais, tem que aprender a se adequar a um lugar que é, qual é esse meu botãozinho aqui do volume, que ao entrar no lugar eu não preciso chegar falando tão alto e ao mesmo tempo eu não posso chegar falando tão baixo, a ponto de ninguém perceber a minha presença. Vai falar com alguém? Se coloque, fale, seja ouvido. E esse é um aspecto fácil de identificar. Quando você está numa reunião, as pessoas te ouvem quando você quer falar alguma coisa ou você nem tenta falar nada porque sabe que não presta muita atenção no que você está falando? Isso é terrível, é ou não é? É um exercício do jeito de, é melhorar o jeito de na prática. Como? Exercite isso, diga, puxa, mas eu tenho uma vergonha de falar, mas se eu vou falar tão baixinho, vão passar por cima da minha fala. Daí é pior. Portanto, se você sentiu que você precisa falar alguma coisa, acha o momento certo.
e vai. Olha, eu gostaria de... E firma a voz sem ser de maneira agressiva, mas se coloque, porque senão não vão te ouvir. Aí você me diz, não, é que eu tenho problema de voz. Se existe um problema de voz, é algo tratável e aí a fonoaudiologia é poderosa para resolver. Mas aqui a minha conversa com você é em relação ao jeito, a forma que você se coloca. É baixo demais? Você acaba tendo dificuldade de mostrar o que você faz. Exercite isso. Se é alto demais, você acaba se impondo de uma forma que às vezes é desnecessária. Achar o equilíbrio só pode acontecer na prática. Você tem que ir trabalhando, fazendo com que você perceba que foi demais, aqui foi de menos, aqui eu acertei. E é maravilhoso quando você chega num ponto que você diz, eu me sinto livre para expor a minha ideia de uma forma que os outros me entendam com facilidade. O que não dá é para deixar de expor uma opinião porque não sabe o jeito certo. E em relação ao jeito, nós devemos também considerar muito a dicção. Se você fala muito rápido, se você atropela as palavras, tenha calma para falar. Procure sempre achar o jeito mais confortável de uma palavra ser pronunciada. Você tem que ouvir. A pronúncia da palavra está muito relacionada à audição, ou seja, não é a acuidade, o quanto que você ouve, é a atenção. Você precisa criar o hábito de perceber quando você quando você se enrola para falar ou quando uma palavra simplesmente passou feito um jato na sua boca. Não, você tem que pronunciar, sentir que ela tem gosto, cada palavra tem gosto, ela precisa ser degustada, ela precisa fazer parte de você. E é gostoso falar algo com o sentido pleno, ou seja, aquilo que eu quero falar, eu quero que chegue até você. Mas se eu simplesmente não valorizo a palavra, ela não vai chegar da forma como ela precisa. Veja, são tantos elementos que caracterizam uma boa comunicação. E aí, somado a uma visão de mundo interessante, a estruturação de um raciocínio de uma forma clara, objetiva, a adequação do nosso, vamos chamar aqui, do nosso jeitão de ser, como que a gente pode melhorar sempre essas duas relações, é que estabelecem uma comunicação que é bem diferenciada. E se você me diz, não, mas eu não consigo me ver nada disso porque eu, só de pensar em ter que falar e me posicionar, eu já prefiro ficar quieta. Nada disso. Não tem que pensar que o medo vai te tirar do jogo. Não. Quem foi que disse que a gente não pode falar com medo? Nós podemos falar com medo. Dá frio na barriga, dá aquela sensação de que nós não somos capazes, mas nós somos. E a partir do momento que nós vamos ganhando experiência no falar, nós vamos percebendo que esse medo se torna muito menor do que na realidade ele parece ser. E nós temos que trabalhar muito com a superação daquilo que nos limita. Se o medo limita a sua vida, coloque ele dentro de um saquinho e diga, tudo bem, você vai ser aqui respeitado por mim, você vai me acompanhar durante esse processo da minha vida, de ganhar experiência na fala, mas você vai comigo. Não ache que você só vai estar preparado para falar no momento que você não sentir medo. Não, vai com medo mesmo, que você vai percebendo o quanto que é gostoso você superar uma dificuldade e cada vez mais conseguir colocar técnica no o que e no como, no o que e no como. Mas o que não dá é para achar que não, minha comunicação é assim mesmo, ou eu falo assim, sempre falei assim, e sempre vou falar assim. É um peso que você não precisa dar a uma comunicação que não vai a lugar nenhum, porque o que nós queremos é uma comunicação de alta performance, que nos represente, que mostre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e que quem nos ouve nos entenda com facilidade. Por isso que eu chamo mais que oratória
essa série em que eu gosto de trazer essa discussão de elementos que vão além do momento de uma apresentação em público, ou mesmo de uma gravação em vídeo. São elementos que estão presentes na nossa forma de viver. Saber conversar, saber organizar esse crescimento, essa evolução técnica e essa atenção sobre a comunicação faz com que você se sinta mais empoderado, porque não existe nada melhor do que você falar e ser ouvido. Porque aí, assim, ó, eu tô aqui, eu estou falando sem medo, não é isso? E vale a pena? Muito. Precisa treinar, precisa trabalhar o ouvido, precisa dizer, puxa vida, mas como eu aqui não percebi que eu falava tal coisa. Cuidar muito da língua portuguesa como um fator também de referência, e por mais que a comunicação, principalmente nas mídias sociais, seja muito mais à vontade, muito mais livre, nós precisamos saber que a nossa língua nos representa de uma forma muito positiva e ela é muito bonita. A língua portuguesa é uma língua maravilhosa, muito elaborada, e falar bem te faz também ter mais credibilidade e consideração em ambientes em que isso tem um peso muito maior. Portanto, fica aqui o meu desejo, que você cuide do que, do como, que você perceba que não só no momento de uma apresentação em público é que você tem que tomar todos os cuidados, mas nós temos que trabalhar muito a nossa comunicação interna, perceber a nossa relação com a vida e como nós comunicamos essa nossa relação com o mundo que nós vivemos. Isso é tudo de bom na comunicação, que tem como propósito te fazer uma pessoa mais feliz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui, e também, se você quiser que eu aborde um tema relacionado à comunicação, deixa sua sugestão também. Você já se inscreveu no canal do YouTube? Espero você aqui comigo toda semana, assim você recebe as notificações e fica por dentro dos assuntos que eu estou trazendo. O meu objetivo é sempre discutir a comunicação de uma forma que você possa levar elementos para o seu dia a dia, para a sua vida. Um grande beijo, obrigada!